convosco. Examine-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado do céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, após ensinar as multidões por diversas parábolas e após comprovar a fé dos apóstolos mediante a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Mediante a profissão de fé de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Agora, no capítulo 18, após ter fundado a sua igreja, Jesus quer nos ensinar que devemos ser um só corpo e uma só alma, uma unidade. Devo cuidar da minha salvação, mas devo ser também corresponsável pela salvação do meu próximo. Devemos ser corresponsáveis pela salvação de um dos outros. No Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir a proclamação, Jesus nos ensina com muita sabedoria como proceder quando houver necessidade de reconciliação ou de correção, quando na convivência cotidiana acontecer
desentendimentos. Sabemos que em qualquer fatia da sociedade, qualquer lugar onde o ser humano se encontra, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na própria igreja, sempre é um desafio viver e conviver. E o Senhor, que conhece os corações de todos e cada um, quis também deixar o seu Evangelho como uma regra de vida, como um ensinamento que nos conduz, que nos corrige, que nos coloca a caminho da salvação rumo ao reino definitivo. Primeiramente, nos ensina que devemos ser proativos, isto é, ter iniciativa, ir ao encontro. Devemos despertar em sua consciência que tal atitude não é correta, para que tome conta, se dê conta que cometeu um erro, se arrependa e se retrate por meio da reconciliação e retorne à paz da boa convivência. É claro que em muitas ocasiões as pessoas sensatas e maduras se deixam acusar pela própria consciência, uma vez que tomam consciência dos seus erros, das suas falhas, por iniciativa própria, procura a pessoa e se desculpa, procura reconciliar-se. Porém, nesse caso do Evangelho, Jesus ele menciona aquele que não tem consciência, que opta por errar e persistir no erro. Aqui parece-nos que Jesus se refere a casos em que o errante escolhe persistir, perseverar no erro. Sabemos que na maior parte dos desentendimentos, a parte ofendida é culpada também. Não é simplesmente inocente, vítima. E aqui eu gostaria apenas de mencionar a terceira lei de Newton, que para cada ação há uma reação. Como Chesterton também recorda sobre o amor proativo e o amor reativo. Tudo referente à boa convivência. Nem sempre aquele que é ofendido é verdadeiramente a vítima. A vítima, muitas vezes, é o que ofende para se defender. Apenas reage. Como disse o general chinês Sun Tzu, o ataque é a melhor defesa. Reconhecer o erro e procurar corrigi-lo é a obrigação de todo cristão. Nós não podemos ser coniventes com os erros dos nossos irmãos. Não podemos deixá-los correr o risco de perder o céu, de perder a salvação. E se não advertirmos, nós é que colocamos em risco a nossa salvação, como ouvíamos na liturgia de hoje. Jesus ensina que devemos insistir e persistir com a intenção e o objetivo de ganhar o irmão, de reconduzi-lo para o caminho da verdade, o caminho correto, do qual se desviou. Por isso ensina passo a passo como proceder. Temos a obrigação de advertir, mas não de qualquer jeito. Acima de tudo, a caridade. Chamar em particular, com respeito, humildade e amor, consideração. Em particular, sem plateia, sem querer constranger, humilhar a pessoa. Com bondade nas palavras, não com soberba, arrogância ou prepotência, humilhando, como alguns, às vezes, errando, fazem. Corrigir é uma arte, exige sabedoria, maturidade, inteligência emocional. Não é qualquer um que tem o dom de corrigir. O objetivo da correção é ganhar o irmão e não perdê-lo, não repeli-lo para longe. Se ele te ouvir,
tu o ganhaste. Tu ganhaste o teu irmão. E se todos esses recursos falharem, diz Jesus, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja resolvida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. O empenho de salvar nosso irmão deve ser penetrado de forte zelo. No Antigo Testamento, como ouvíamos, sobre o testemunho de 2 ou 3 pessoas, morrerá aquele que deve ser morto, mas não será morto sobre o depoimento de uma só. Ambos os contendores comparecerão diante do Senhor na presença dos sacerdotes, dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Porém, a correção querida por Jesus, mediante testemunhas, tem por objetivo utilizar o instinto de sociabilidade como poderoso elemento de pressão psicológica para tentar ganhar o irmão. Às vezes, a presença de outras pessoas coloca, sim, a pessoa de fato contra a parede, porque vai se dar conta que não só um está sabendo dos seus erros, porém está se tornando um pouco mais público. Se a pessoa tiver boa consciência, logo vai bater no peito e dizer: sim, é verdade, eu errei, eu quero retomar ao caminho. Aqui também é necessário que as testemunhas sejam pessoas sábias, prudentes, corretas, compassivas. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser testemunha, pois existem pessoas que só sabem atrapalhar e se alegram com a discórdia alheia, colocam mais lenha na fogueira para aumentar mais ainda o ódio e o ressentimento, dando conselhos perniciosos. As testemunhas que Jesus fala não devem exercer a função de testemunhas de acusação e juízo, mas sim a de auxiliares conciliadores na correção amistosa, salvaguardando a fama e a boa imagem, bom decoro do irmão que cometeu o erro. Deve preservá-lo. Jesus indica ainda outro passo, caso os 2 anteriores não tenham sido eficazes. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem em particular, ou na presença de testemunhas, o irmão errante quiser se arrepender, então deve-se dizer publicamente, expô-lo para que a comunidade tome conhecimento e, quem sabe, pelo constrangimento, então, se arrependa e se emenda. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Se nada funcionar, será indispensável o rompimento de relações. Nenhum vínculo nos unirá a ele, consequência de sua escolha obstinada pelo erro. Santa Teresa Benedita da Cruz nos diz: a liberdade humana é um mistério tão profundo que o próprio Deus respeita. Mediante a liberdade, o livre-arbítrio, a consciência de cada qual, isso será respeitado. Porém, haverão consequências. Se o tal irmão que peca contra nós livremente, isto é, tendo consciência que errou, não quer ouvir nem a igreja e, consequentemente, não quer ouvir a palavra de Cristo, que não passará jamais, terá como consequência a exclusão. São Paulo escreve aos Coríntios: que tenho eu com o juízo dos que estão fora? Ou em outras ocasiões, São Paulo que entrega também aos demônios aqueles que não querem se arrepender, se converter e optam pela maldade. Entrega-os aos demônios, abandona-os à sua própria sorte.
estará este abandonado à própria sorte e ao juízo de Deus, que dará a cada um conforme suas obras. Aos irmãos, porém, nos manda que repreendamos e os afastemos do mal. Esse ensinamento de nosso Senhor nos ensina a lidar com a situação do erro, desde o nível mais leve até o mais tenso. Porém, não devemos entender a correção fraterna como uma humilhação, e tampouco como ocasião para humilhar ao próximo, descontando nossa frustração, mas como compromisso de fé, buscar qual o bom pastor, a ovelha desgarrada, para o convívio com o rebanho, em sua segurança no aprisco da igreja, a casa do Senhor. Que a augusta Rainha do Céu nos alcance, por sua materna intercessão, a graça da proatividade e a sabedoria e o discernimento de, quando necessário, aceitar com humildade as correções, e a caridade, quando necessário, corrigir a quem peca contra nós. Assim seja. Amém. Amém.